Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Conhecimento Superior, com Mãe Márcia Pinho de Iemanjá. Oferecimento, Vimase Multimarcas, compra, venda, troca e financiamento de veículos. Ligue 11 3792 3111 ou 7867 5685. Federação Icaraí, registro de templos e orientação a sacerdotes. Ligue 11 5053 5408 ou 8167 1519. No ar, programa Conhecimento Superior, com Mãe Márcia Pinho de Iemanjá. Que o vento sopra o destino pelos caminhos do mar. O pescador que conhece as histórias do lugar. Olá, 9 de dezembro de 2015. Estamos finalizando a lua minguante. Dia 11 entra a lua nova, 7 horas e 31 minutos. E ontem foi o dia da Imaculada Conceição, de Mamãe Oxum e de Mãe Iemanjá. Então, que nossas mães possam nos abençoar, possam nos purificar e trazer novos caminhos. Então, vamos falar hoje de Iemanjá, a nossa querida Mãe d'Água, Rainha das Águas, né? Tão celebrada e festejada e aceita pela grande maioria dos brasileiros, né? Afinal, nesta nossa versão brasileira, né, é a única santa brasileira, né? E que tem essa correspondência à orixá africana Iemanjá. Iemanjá é um orixá muito querido, né, e venerado por todo mundo e no Brasil. Seu nome, Iemanjá, deriva de Iê, Omo, Ejá, que significa mãe cujos filhos são peixe. Ela é o orixá do Zebá, uma nação iorubá estabelecida antigamente na região entre Ifé e Ibadã, onde existe ainda até hoje o rio Iemojá. É considerada a mãe de quase todos os orixás iorubanos. Então há um mito, né, que dos seus seios nasceram os orixás. A maternidade, a grande mãe dos orixás de Daomé, daomeanos, né, do povo Jeje, é atribuída a Nanã e Iemanjá ao povo iorubá. Iemanjá seria filha de Olokun, Deus do mar. Deus, né, em Benim, ou deusa em Ifé. É a deusa do mar, né? Olokun, Okun, o mar, Olo, dono, né? Dono do mar, ou a deusa do mar. No Brasil, ela é considerada a rainha do mar e entre os urubás, a princesa, né, do mar. Ela costuma ser representada no aspecto africano, de uma grande mãe, uma matrona, com seios volumosos. Então ela não tem esse perfil, né, dos deuses europeus, né, que nariz fininho, rosto fino, né, cintura, corpo de silhueta, né, mas uma grande negra com seios volumosos, né. Seu símbolo de maternidade é de uma mãe fecunda, infinita e nutritiva, né, que nutre a todos nós. Ela também costuma ser representada por uma sereia, e aí dos mitos europeus, né, com longos cabelos soltos ao vento, metade do corpo de mulher e o rabo de sereia, que vem
dos peixes, né? O dia da semana, que lhe é consagrado, juntamente com todas as divindades femininas, que nós chamamos de Iabás, nossas rainhas, é o sábado, né? O dia que é consagrado a ela e a todas as mães. E a sua saudação é Odô Iá. Odô é rio, Iá é mãe. Então, mãe do rio Iemanjá, né? Iemonjá, africano. E depois aqui no Brasil, conforme vinham os navios negreiros, né? Vinham pelo oceano, pelo mar, e ela foi rezada, né? Foi sincretizada, foi consagrado o mar a Iemanjá. Então, antes de existir essa imagem de Iemanjá, que nós conhecemos hoje, ela era sincretizada com Nossa Senhora da Conceição, ou a Imaculada Conceição, ou Conceição da Praia, né? Nossa Senhora dos Navegantes também, Nossa Senhora das Candeias. E depois que foi instituída esta imagem de Iemanjá, que nós conhecemos hoje, a imagem de Imaculada Conceição ficou para Oxum. Por isso que 8 de dezembro são reverenciadas as duas orixás, Oxum e Iemanjá. Então, alguns festejam no 8 de dezembro Oxum e deixam o 2 de fevereiro, dia de Nossa Senhora das Candeias, para festejar Iemanjá. Principalmente na Bahia, na praia do Rio Vermelho, né? Que é uma festa muito popular. E na passagem de ano, também por umbandistas, candomblecistas e para o povo em geral, todos vão à beira-mar, né? Estouram champanhes, entregam as flores e pedem um ano novo melhor. Então também é festejada no Réveillon, na passagem do ano. O culto de Iemanjá é bastante intenso nesta virada de ano, né? E em que também, além das pessoas, os terreiros também costumam abrir suas giras da passagem para os orixás, para as entidades da linha do mar, e acendem as velas ao longo da praia, né? Fazem aquela corrente humana, dão-se as mãos, vão de branco, jogam flores e outros presentes no mar. E então foi cada vez mais se expandindo o culto de Iemanjá. No livro de Pierre Verger, né, no livro Orixá, Iemanjá é representada como uma espécie de fada, com a pele cor de alabastro, vestida numa longa túnica bem ampla, de musseline branca, com uma longa cauda enfeitada de estrelas douradas. Ela surge das águas, com seus longos cabelos pretos esvoaçando ao vento, coroada com um diadema feito de pérola, tendo no alto uma estrela do mar. Durante muito tempo, na Umbanda, as entidades, né, da linha do mar, que vinham nos seus filhos e que eram paramentados, eram com essas roupas, né? Longo vestido azul, a capa, a coroa, com a estrela do mar, né? E o chorão de pedras e pérolas, né? O filá, cobrindo os olhos, né? Que é símbolo das divindades africanas. Então, num grande sincretismo, numa grande mistura, né? As rosas brancas, as flores brancas, a representam também a champanhe branca. E antigamente usava-se muito os barcos, né? Os barquinhos, primeiro de madeira, depois de isopor, em que eram colocadas oferendas e levadas pelos filhos mais altos de cada templo
iam adentrando o mar até onde desse pé, não é? E ali soltavam os barquinhos. Hoje, muitos recolhem as oferendas ou colocam em cestos, em balaios enfeitados, né? Ou é alugado um barco, né? Em que vai para o alto mar e lá deposita as oferendas, né? Então, a imagem da Grande Mãe, né, é reverenciada por todos os adeptos de matriz africana. Iemanjá foi relacionada a Nossa Senhora, né, a mãe de Jesus, né, e também a outras divindades femininas de várias culturas e povos. Sua popularidade, principalmente entre os brasileiros, entre o povo mais carente, entre o povo explorado, entre os descendentes africanos, né, e que se tornaram escravos aqui na nossa terra, foi até bem tolerado e aceito até pela religião católica. Na Bahia, nós vemos as festas, por exemplo, de Nossa Senhora das Candeias, né? Ou do Nosso Senhor do Bonfim, muito unidas ao culto africano, né? E as festas populares. Então, a gente não sabe onde começa o sagrado, né? E se inicia o profano, e também pela música popular brasileira, os orixás africanos, né, os nossos santos africanos e católicos se fundiram, né? Então nós sabemos que como festejamos e celebramos o culto de orixá no Brasil é algo que não é visto na África e nenhum país do mundo, a não ser os nossos, né, brasileiros que vão para Portugal, hoje para a Alemanha, para o Japão, né, em que nós temos os nossos ouvintes queridos também, e levam esta cultura para lá, né? Então, além de religião, é cultura, é um fato de resistência e de tolerância, né, que faz muito bem para a convivência de todos. A água do mar, o mar também foi sincretizado com as lágrimas, né? Que também são salgadas como as águas do mar. Então se fala que os filhos de Iemanjá são chorões, né? São emotivos, e as entidades desta linha, quando se manifestam, né? Também algumas choram, né? A gente vê as lágrimas escorrendo, ou fazem aquele som das sereias, né? Então, um mantra de purificação, de eliminação de negatividades, de energias paradas. Então, a água do mar, a gente sabe que é um dos melhores banhos naturais que tem, né? Que é um banho curativo. Então, mesmo que nós estejamos no veraneio, no lazer, né? Ao pisarmos, né, nas águas do mar, né, na sua areia sagrada, devemos fazer um segundinho, né, de reverência, de pedido de licença, né, e pedindo, né, que aquela sagrada água do mar, né, possa nos lavar, nos limpar, nos purificar, né, nos transformar por dentro e transformando também a nossa realidade externa, né? Para melhor sempre. E Oxum é a nossa Iaquequerê, né? A nossa mãe pequena, a nossa mãezinha, né? Então ela já tem um arquétipo mais de adolescente, né? E Iemanjá é a patrona das mulheres, né? Da meia-idade e das mulheres casadas. E Oxum das adolescentes, né? Das meninas que vão virando mulher, né? E das solteiras. E é a deusa
da fecundidade, da maternidade, da beleza, né? Da conquista, do dengo, do capricho, né? Esta é nossa mãe Oxum, que é reverenciada nas cachoeiras e nos rios. Iemanjá nós temos como a cor azul, os tons do mar, né? Dos oceanos, o verde água, o azul, o branco, o rosa, né? Que é o sol, né? Que bate nas águas do mar e dá aquele tom rosado, maravilhoso, né? E Oxum também era usado o azul, né? Mais o azulão, como a capa de Nossa Senhora da Aparecida, né? E agora, né, com o culto dos orixás de nação, né, muito também dentro da Umbanda, ela é reverenciada com o amarelo, né? Também a cor do mel e as velas de mel amarelas também são oferecidas para Oxum. Mas as fábricas também têm feito em azulão, porque muitos cultuam Oxum no azulão. Oxum preside a gestação. É a senhora do útero, dos ovários, do líquido amniótico, né, que nutre os nossos bebês, né, no ventre das mamães. E nós queremos pedir muito ao Oxum, né, que proteja todas as grávidas, né, que livre, né, das pestes, que livre desse vírus terrível do Zika vírus, do Aedes, e que possa trazer nossas crianças bem ao mundo, né? E que proteja, que vede, que cubra, né, com o seu globo azul todas as mulheres, né? Que, se possível, né, que seja evitado toda essa doença e que, se preciso for, que evite a gravidez, né? Neste período e nesses locais, né, em que há mais perigo. E hoje, infelizmente, não estamos encapsulados em canto nenhum, né? Porque as pessoas caminham, andam, vão para cá, vão para lá, e assim também os insetos e as doenças. Então, possa nos proteger, possa trazer equilíbrio ao meio ambiente, que não nos falte água, não nos falte vida. Relembrando a todos que estamos em recesso no Grupo Onaruê, na Federação Icaraí e na ONG Caio, e reabriremos no dia 9 de janeiro, às 15 horas, com festa de Oxóssi e dos Caboclos. Informações na nossa loja de artigos religiosos, Reino das Pérolas, que fica na Avenida Cursino 3373. Telefone 11 50 58 7110. Voltamos já. Está no ar pela Rádio Toques de Aruanda, programa Conhecimento Superior, com Mãe Márcia Pinho de Iemanjá. Oferecimento: Vimase Multimarcas. Compra, venda, troca e financiamento de veículos. Ligue 11 3792 3111 ou 7867 5685. Federação Icaraí. Registro de templos e orientação a sacerdotes. Ligue 11 5053 5408 ou 8167 1519. No ar, programa Conhecimento Superior, com Mãe Márcia Pinho de Iemanjá. Que o vento sopra o destino pelos caminhos do mar. O pescador que conhece... Hoje, dia 9 de dezembro,
aniversário da minha irmã, Mônica, e de uma turma de filhos de santo, né? Viviane, Eliana, seu Antônio Piveta, Fernanda. Então pedi a mamãe Iemanjá e a mãe Oxum que as abençoe ricamente. Dia 13, domingo, é dia de Santa Luzia e no sincretismo Mãe Euá. Então que ela possa trazer infinitas possibilidades e toda a beleza do mundo na vida de todos vocês. Aos nossos irmãos umbandistas, candomblecistas, que estarão nesse final de semana, encerrando o ciclo de festejos de Iemanjá, aqui no nosso litoral de São Paulo, Praia Grande, Mongaguá, a todas as federações irmãs, bons trabalhos, muita proteção, que Mãe Iemanjá abra seu mar, né, e toda a corte celeste possa trazer bênçãos, né, por todo esse sacrifício, no sentido de sacro ofício, né, todos que estarão lá trabalhando, fazendo suas oferendas, agradecendo, né, por mais um ano de vida, por mais um ano de trabalho e pedindo proteção para um ano novo melhor, para todo mundo, né? Para todo o universo. E amanhã, dia 10 de dezembro, é aniversário do meu rei, do meu príncipe, né? Meu neto de coração, Caiodê Mateus, Airá. Filho de Iroco. Iroco, o deus árvore, não é? Na nação Angola, o orixá tempo, para o povo Jeje, Vodum louco. E é um orixá talvez não tão conhecido de muitos, né? Há vários mitos, entre outros que Iroco nasceu na Lagoa de Nanã, né? Então ele surgiu, assim como Jesus surgiu no ventre de Nossa Senhora, Iroco também surgiu do ventre da grande lagoa, da água parada de Nanã. E essa árvore, né, que representa toda a ancestralidade, foi crescendo do meio da lagoa, né? Por isso para o povo Jeje, Nanã, a grande mãe, né? E foi crescendo essa árvore, se enraizou, tornou-se uma árvore fecunda, frondosa, com uma grande copa, e que tocou o céu. E por este caminho, pela copa da árvore de Iroco, desceram todos os orixás para povoar a terra. E nada faltou, né? Iroco trouxe os frutos, trouxe a sombra, trouxe o abrigo, e todos os orixás dormem nos galhos de Iroco, né? De tão frondosa que ela abriga todos os orixás. Então, Iroco também tem a sua parte feminina, que é representada, o Iroco é representado aqui no Brasil como a grande gameleira, né? Fazem as gamelas, né? E aí Iroco é profundamente ligado com Xangô, o dono da gamela, aquele que come na gamela, né? E a parte feminina de Iroco é a Pauca, e que é cultuada na jaqueira, né? Onde sai o fruto da jaca, né? Que é uma outra árvore frondosa, imagina, né? Para ter penduradas as jacas, que são enormes, imagine o tamanho e a força desta árvore, né? Então até alguns vestem os troncos de apaucá, fazem o laço e aí penduram tipo um vestidinho, uma roupa de santo, né? Para dizer a
árvore feminina, né? E Iroko é a masculina, né? E se enfeitam também o seu tronco com laços, né? E as mães que querem ter filhos, que muitas vezes são impedidas, né, de engravidar, não conseguem engravidar pela medicina, né, dos homens, recorrem a Iroko. E aí prometem, né, Iroko se trabalha assim como também para Exus, para Ibije, para as crianças, na troca energética, né? Então a gente faz a oferenda e pede o que quer, né? E depois sempre se paga esta oferenda, né? Então pede a criança, então pode entregar lá um bonequinho, né, de madeira para Iroko ninar. Então ela te dá o seu filho para você ninar, né? E você entrega um boneco para ela também, para que ela possa ninar. Se colocam brinquedos, né, para Iroko, se colocam grãos, frutas, né? E tudo que nasce debaixo da terra, né, pertence a Iroko também, né? Todas as nossas raízes também, né, comestíveis. Então, Iroko é a própria representação da dimensão tempo. É o tempo também das mudanças climáticas, das variações do tempo, do clima e da longevidade, de todas as nossas fases, né? Desde a gestação até o final dos nossos dias, também pertencem a Iroko. Iroko é o guardião das florestas e das florestas centenárias, né? Então as árvores, quanto mais velhas, quanto mais antigas, né, estão sob a regência de Iroko. É também chamado coletivo das árvores guardiãs da humanidade, da vida, né? E das árvores grandiosas. Iroko é o guardião da ancestralidade. Então, nós devemos, sempre que possível, agradecer a Iroko por estarmos aqui, por estarmos vivos, pelos nossos alimentos, pela nossa vida, pelos nossos nutrientes, né? E ofertarmos Iroko e ofertarmos Exu, que dá os caminhos para vivermos, né? Então aqui, se não acharmos a árvore mesmo de Iroko, né, podemos ofertar nas gameleiras, né, a gameleira branca, e nas árvores mais antigas, né? Então tem muitos lugares aqui em São Paulo e, né, por esse Brasil afora e por esse mundo afora, que há árvores lindas, né, que a gente vê as suas raízes, né, o seu tronco e a sua copa, e a gente percebe quão velhas elas são, né, quanto tempo que elas foram plantadas e estão ali resistindo a tudo e a todos, né? Então, creiam que há um espírito que mora ali, né, que podemos encostar a mão, bater a nossa cabeça, abraçar, né, e sentir toda a bênção desses espíritos, né, e que se remetem ao orixá Iroko. Agora, Iroko, e como esses orixás mais antigos do primeiro povo, né, do mundo, são muito rígidos, né, nos seus preceitos. Então temos que ter um profundo respeito, não fazer assim de uma hora para outra, de preferência planejar essa oferenda. Então 3 dias antes de oferendar ou de fazer os pratos para Iroko, não ter relações sexuais, né?
não beber, fumar menos, né? Não se exceder em nada, estar com bons pensamentos, bons sentimentos, boas falas, né? Para que possamos chegar aos pés de Iroco, possamos bater cabeça a Iroco, né? Possamos dar paó, palmas respeitosas a Iroco e oferendar Iroco, tá? Então é bom sempre tomar um banho antes, né? Banho de higiene, o banho de ervas, o banho de folhas, nos purificarmos, né? E estarmos com o corpo limpo. Assim como o Exu, que a gente fala que gosta de pregar peças, né? Iroco também, né? Causa, assim como o Baluaê, né? Nanã, o San, né? Que o povo se perde na mata, diz que o San encanta, leva para ele, né? E vamos dizer, até para Iemanjá também, né? A gente tem medo do canto da sereia, né? Que leva os marinheiros hipnotizados para o fundo do mar. Mas Iroco também assombrava, né? Todo mundo, né? É um dos mitos, né? E assim ele se divertia. Então, assim como Exu também pregava as peças, dava risada, Iroco também tem esse lado, né? Então tem aquelas árvores antigas, né? Que caem aqueles ramos, né? E que a gente vê, então parece que houve um barulhinho, a coruja, né? Aquela barba, né? Tem até a árvore barba de velho também. E causa um pouco medo, né? Então o Iroco, ele tem esse lado mágico dele, também encantador, né? E ele se diverte muito com os sustos, né? Então, às vezes a gente vai abraçar uma árvore, chega perto de uma árvore, né? E parece que vê e ouve algumas coisas que a gente não está acostumado no dia a dia e se assusta, né? E Iroco se diverte com isso, né? Nós podemos oferendá-lo com milho, né? Milho todos os orixás recebem, né? O milho é uma planta extraordinária que é utilizada toda, né? Então nós usamos as folhas, usamos as palhas, né? Usamos os grãos, fazemos comidas doces, comidas salgadas, né? Então o milho pode ser ofertado. O pepino, né? Então, nós podemos cortar o pepino assim, em 3 fatias, sabe? Sem cortar toda, fazer tipo um coqueirinho assim, uma árvore com pepino. Fazer um padê de mel, né? Uma farofa de mel e espetar o pepino ali também bem recebido, né? O gengibre, né? Algumas raízes de gengibre. Quase parecem, né, uma árvore, podemos oferendar. O inhame, né, também podemos fazê-lo, decorá-lo como uma árvore. Frutas, né, em geral são oferecidas também, né, já falo os frutos da árvore, né, então as frutas, e principalmente as frutas que dão em árvores, né, são bem recebidas por Iroco, né? E, como eu disse, gosta de bonecos e itens de madeira em geral, né? Claro que a madeira aqui é aquela árvore que já não tem mais vida, então tirar, né? E fazer os objetos de madeira, brinquedos de madeira, bonecos de madeira, sempre sorridentes, né? Iroco não gosta de cara feia, não, né? A gente tem que estar sempre sorridente para ele, né? Admirar a árvore que cresce, né? E laços, né? De tecidos ou brancos ou também estampados, coloridos, né? Para adornar o seu tronco, ele fica muito feliz. No começo dos tempos, foi a primeira árvore que surgiu. Ela é mais antiga que o mogno, que o pé de obi e
o algodoeiro. Na mais velha das árvores de Iroko morava seu espírito. Então, em qualquer região que tenham árvores, a mais velha de todas as árvores que habitam ali, na mais velha, o espírito de Iroko habita esta árvore e deve ser reverenciado. E creiam, este espírito, com a força de toda a ancestralidade, o enraizamento, com a força das árvores, é capaz de muitas mágicas, de muitas magias. Iroko Isso. Voltamos já. Está no ar pela Rádio Toques de Aruanda, programa Conhecimento Superior, com Mãe Márcia Pinho de Iemanjá. Oferecimento: Vimase Multimarcas. Compra, venda, troca e financiamento de veículos. Ligue 11 3792 3111 ou 7867 5685. Federação Icaraí. Registro de templos e orientação a sacerdotes. Ligue 11 5053 5408 ou 8167 1519. No ar, programa Conhecimento Superior, com Mãe Márcia Pinho de Iemanjá. Que o vento sopra o destino pelos caminhos do mar. O pescador que conhece as histórias do lugar. Então, estamos reverenciando nossa querida Imaculada Conceição, dia de ontem, 8 de dezembro. Também a fundação formal, oficial, nos papéis do Grupo Umbandista Cristão Yanaruê, né? Nós começamos em 91, mas em 92 conseguimos, graças a Deus, né? Essa casa que estamos até hoje, e fizemos as papeladas, os registros direitinho pela Federação Icaraí, né? E o registro saiu no dia 8 de dezembro de 1992. Então, parabéns a todo o Grupo Umbandista Cristão Yanaruê, do espaço e aqui da terra. Agradecemos todos que fundaram, todos que estão conosco até hoje, desde a fundação, né? Todos que passaram, né, durante esses, nós vamos fazer 25 anos, né? Todos que estão atualmente, né? E todos que chegarão. Sejam sempre bem-vindos, né? Temos certeza que resistimos graças a todos vocês, que cada um, né, cooperou com o que pôde para que o grupo se mantivesse e tivesse cada vez mais prosperidade, mais êxito, né? E agradecemos a todas as contribuições, mesmo de todas as formas, durante todo esse tempo. E agradecemos ao orixá querido, né? O orixá Iroko. Na nossa casa, nós o reverenciamos na bananeira. Então, nós temos lá a bananeira que existe, né, há muito tempo. Conosco ela já está há 25 anos, né? Então é uma árvore belíssima também, né? Uma que ela cresce muito, né? Vai para nós até o céu, né? E que ela se transforma também, né? Então você corta a bananeira, né? A nossa lá é banana prata, uma banana deliciosa, né? Então, aquele tronco, né? Aquele broto que já deu seu fruto, não dá mais. Então, a gente corta. Dali nasce outro broto, né? Então, nós reverenciamos ali a nossa árvore de Iroko, né? Que é a árvore mais antiga que nós temos na nossa casa, né? E maior, mais frondosa, né, mais alta. Então, nós reverenciamos ela, Iroko, ali, né? E você tendo uma árvore, né, com essa possibilidade, seja no seu prédio, seja na sua casa, seja na sua rua,
seja na praça perto da sua casa, né? Você reverenciando, o Iroko também protege a casa contra as tempestades, né? As tempestades do clima mesmo, né? E as tempestades da vida, né? Ela dá sustentação, dá força, dá possibilidade, né? A sua saudação, Iroko Isso. Iroko Isso. Ero, né? E as cores, branco, verde e cinza, né? Quando o tempo tá feio, né? Fica um dia cinzento, né? Iroko, pela questão da árvore, do verde, né? Da árvore, e o branco, que é dos orixás Funfun, dos orixás mais antigos, dos primeiros orixás, dos orixás da criação, né? Um alerta. Um pedido feito a Iroko, quando ele é atendido, sempre deve ser pago, né? Então, por exemplo, nós, com esse meu neto, que ele foi esperado, né, por 13 anos, né? A mãe dele é a minha primeira filha de santo, a Cristiane. O primeiro filho dela, o Juninho, é o meu sucessor, né? E o Juninho agora está com 19 anos e o Caio de Mateus, Airá, completará amanhã 6 anos, né? O Lorum há de permitir, né? Então, ele completa 6 anos. Então, foram 13 anos desse primeiro filho para ele, né? Então, ele foi muito desejado, muito esperado, né? E ela teve, nesse inteirinho, nesses 13 anos, 5 abortos, entre eles um gemelar, né? Um de gêmeos, né? Porque o seu útero não sustenta. Quando é no 4º, 5º mês, o bebê nasce, né? Então, nós cultuamos Iroko durante toda a gravidez dela, né? Todo mês ela colocava oferendas para Iroko. Nós prometemos que ele vingando, nascendo, nós iríamos iniciá-lo, né? E para Iroko, né? Daríamos esse bebê para Iroko. E todo mês, né? No dia de nascimento dele, amarrava-se uma fitinha, até ele completar 1 ano, uma fitinha agradecendo a Iroko por mais um mês de vida, né? E assim foi. Quando ele completou 1 ano, então, fizemos aí um grande laço em volta de toda a bananeira, né? E agradecemos pelo primeiro ano. E agora, de ano em ano, sempre quando né? No dia 10 de dezembro, a gente vai até os pés de Iroko, agradece, né? Por mais 1 ano de vida e enfeita, né, com um lindo laço. Então, isso nós vamos fazer enquanto ele tiver vida, né? E a gente indo na frente dele, quem ficar deve continuar, né? Então, como ouvem meu programa, já estou deixando o recado, hein, turminha? Então, os pedidos feitos e quando são atendidos a Iroko, devem sempre ser pagos e deve-se agradecer e propagar a sua devoção. Então, se você está me ouvindo e precisa de uma grande graça, peça a Iroko, né? E faça o seu pedido, né? E depois pague, tá? Iroko está ligado à longevidade, à durabilidade das coisas e das pessoas, e ao passar do tempo, pois é a árvore que pode viver por mais de 200 anos, né? Aqui em São Paulo, em Ibirapuera, tem árvores lá lendárias, magníficas, né? Quando você faz o culto para as crianças, né, que tem algum problema de saúde, né, ou por aquelas mães que vivem engravidando e vivem perdendo, né, seus filhos e que as crianças não vingam, né. Então, você deve fazer, a primeira vez que você vai fazer uma devoção a Iroko,
Faço assim, durante 7 dias e 7 noites, né? Então, por exemplo, se você vai acender uma vela para ele, então faço 7 dias e 7 noites. Então, as velas podem ser brancas, ou verde, ou prata, né? Que é a cor cinza, né? Se você vai oferecer um punhadinho de canjica, né? Uma canjica branca cozida, ou pipoca estourada, né? Faça assim, 7 dias e 7 noites, né? Para as crianças, quando nascem, né? Aquelas crianças prematuras ou crianças que já aconteceu, né? De outras crianças, aquela mãe inteira dos nenéns fica um pouquinho e desencarnam, que a gente chama as crianças abicus, né? Aqueles que nascem para morrer, né? Abi, nascer, e cu, morte. Nasce para morrer. Então, faça, né, os primeiros 7 dias e as primeiras 7 noites, oferenda, né? E pode ir oferendando e fazendo, né? Como eu falei, por exemplo, você escolhe uma árvore, pode ser no seu bairro, no seu prédio, na praça, né? E amarra lá uma fitinha, né? Pode ser a cada mês, né? Quando completa um ano, faz um laçarote bonito, né? Então, o Iroko é muito reverenciado para afastar o perigo das mortes infantis, né? O culto a Iroko é um dos mais populares na terra Iorubá, na África, né? E as relações com essa divindade, com Iroko, são sempre de troca, né? Então você pede, oferece, Iroko dá, você agradece e vai mantendo assim, né? Também tem crianças que são atormentadas, né? Por sonhos, que não dormem direito, né? Que dão bastante trabalho, né? Parece que o seu sono é perseguido, é atormentado. Então pode-se pedir a Iroko também para que retire toda essa perseguição, toda essa assombração, todo o negativo, que faz com que a criança durma bem, né? Seja tranquilo. Então, faz-se a oferenda a Oluwere, O-L-U-W-E-R, Oluwere, faz a oferenda, né? A Oluwere aos pés de Iroko, para afastar o perigo de perto dessas crianças, as perturbações, a atormentação, né? E os espíritos das crianças abicu, né? Das crianças que vivem nascendo e morrendo, né? Então, para afastar esses espíritos de perto da criança, né? Então, pede-se a Iroko e a Oluwere, que é o chefe desses espíritos infantis, abicus, que levem essas crianças de volta para a aldeia, que retirem daquela casa, né? Que saiam de perto daquela criança, que deixam viver longamente, em paz, né? Que tenham bons sonos, né? Iroko, claro, tem forte ligação com a família Gi, né? Que é Iji, que é a família mais antiga de Daomé, de origem daomeana, do povo Jeje, né? Então, Nanã, que é a grande mãe, né? E seus filhos, Obaluayê, Oxumaré, Euá, Ossan e Iroko, tá? Iroko também está estritamente ligado a Xangô, né? Então, muitas vezes, tem filhos de Xangô que são de Iroko, né? Só que Iroko, é raro se dar a cabeça para Iroko, né? É um orixá muito delicado, raro, de difícil culto. Então, muitas vezes, as pessoas são feitas de Xangô, né?
porque Xangô e Iroko estão profundamente ligados, né? E, como nós dissemos, Iroko é a morada de todos os orixás e também a morada dos abicus, desses espíritos infantis, né? E tais espíritos são liderados, chefiados por Oluere, tá? A oferenda do pepino, que é uma oferenda fácil, né? Pega 500 gramas, meio um pacotinho de farinha de mandioca, mistura com mel, né? Faz um padê bem melado mesmo. O padê de Exu já é com menos mel, mais soltinho, né? De Iroko já é bem preguento, né? Quase uma papa, né? Então faz aquele padê, mistura a farinha com mel, com um vidrinho pequeno de mel, e vai rezando, vai mexendo a farinha, vai pedindo tudo o que quer, corta o pepino, né? Em 3, deixando aquelas fatias assim caídas como um coqueirinho, né? Coloca no meio da farofa de mel, né? E ali pode acender a vela, pode rezar, pode depois deixar embaixo de uma bela árvore, uma frondosa árvore, né? Pode pôr num alguidazinho, né? E coloca ali. E tem uma oferenda que a gente pode comer, que você pode fazer assim, porque muitas vezes a gente não pode fazer, né, que está fazendo uma oferenda, né, e a gente quer que servir na nossa casa para as pessoas, ou em festas de terreiro também, que pega esses orixás da família de Gui, Nanã, Oxumaré, Obaluayê, Iroko, Ossan, né? Que é a batata doce, né? Então, a batata doce também é oferendada para todos esses orixás, todos eles apreciam muito, assim como o inhame, assim como o gengibre, né? O pepino. Então, a batata doce. E a gente pode fazer um tipo de uma torta, um bolo, né? Assar no forno, né? E a gente pede algo a Nanã, né? Porque Nanã não gosta muito da modernidade dos fornos sagaz, né? Mas a gente pode fazer, e aí você faz, tira a primeira fatia, coloca num pirizinho ali, oferece a todas essas divindades e serve para a família, né? Então você vai cozinhar 1 quilo de batata doce, né? Pode ser meio quilo da branca, meio quilo da roxa ou de uma cor só, como você preferir, né? Essa batata doce a gente faz também as oferendas para Oxumaré, para Euá, né? Faz aquela massa de batata doce e faz as cobras, né? E oferece para eles, eles gostam muito. Faz as folhas para Ossan, né? Então é uma massa de modelar que dá para fazer com a batata doce, né? E a gente pode oferendar a eles, né? Pode fazer até os brigadeirinhos, beijinhos de batata doce também, fica muito gostoso, até para as festinhas de Herê, né? E pode fazer esse doce que eu vou explicar para vocês. Então, cozinha bem molinho 1 quilo de batata doce, tá? Pode ser meio quilo branco, meio quilo roxo, ou de uma cor só. Aí, enquanto ela cozinhou, você espetou o garfo, viu que ela tá bem molinha, né? Enquanto ela tiver... Primeiro antes de você pôr para cozinhar, você escova bem a casca dela, né? Lava bem, põe para cozinhar com casca e tudo, tá? Aí ela ainda bem morninha, né? Você vai espremendo, ou no amassador de batatas, né? Ou com um garfo mesmo, né? E depois, quando dá para você pegar com a mão, você espreme com suas mãos e vai pedindo a todos os orixás tudo o que você quer, né? Se você preferir fazer sem a casca, pode, né? Aí você pode deixar a casca e você entrega na natureza, né? Aí, você vai misturar, depois que ela tá bem espremidinha, uma lata de leite condensado. Pode parar aí, né?
Que já ficou bom, né? Batata doce é muito bom. Com leite condensado, então, fica muito gostoso mesmo, né? Ela é bem docinha, hein? Essa... Só quem tem diabetes não pode não, tá? A não ser que os produtos sejam diets, né? Daí, 3 colheres de sopa de açúcar e 100 gramas de margarina ou manteiga derretida. Então, espremeu a batata doce, misturou com uma lata de leite condensado, juntou 3 colheres de sopa de açúcar e pôs 100 gramas de manteiga ou margarina natural, né? Ou se for a manteiga, tem que ser derretidinha, tá? Bem molinha junto. Vai espremendo, vai espremendo, vai espremendo, vai espremendo. Aí, coloca, bate a parte, abre a parte cada um dos ovos, né? Pra ver se não tem estragado. Bate bem os ovos, né? E mistura assim, bem de leve, de baixo para cima, né? Pedindo para soltar a vida, né? Olha, eu abro, né? Vai ficando aquele espumante, assim, bem leve. E junta 150 gramas de coco ralado, tá? Então, pegou a batata doce, que é desses orixás, né? Pegou o coco, que é desses orixás, né? Colocou o ovo, que é da maternidade, que é de Nanã também, é de Oxum também, mas também vai para Nanã, né? Para todas as mães, né? Aí você misturou bem de leve para ficar, né? Bem aerado, né? Aí você coloca uma colher de sopa de fermento em pó. Pronto. Unta uma forma, né? Uma assadeira, pode ser redonda, né? Pode ser aquela que sai a tampa, assim, que levanta, né? Que fica lindo. Aí unta bem uma forma, coloca essa massa, né? E polvilha, tem o coco ralado lá no meio da massa e polvilha também por cima com coco ralado. Pré-aquece o forno a 180 graus, né? Então, forno não pelando, né? Morno. Deixa lá 35 minutos até que esteja douradinho. Você espeta lá o garfo, o palitinho de dente, né? E vê que ele saiu limpinho, pronto. Tá pronto aí seu bom bocado de batata doce, que vai agradar muitos hereis, vai agradar muitos orixás, né? E vai agradar a sua família também, tá? Então, que todos os santos de dezembro, esse mês encantado, Mamãe Oxum, Mãe Iemanjá, Pai Iroco, eu não posso deixar de falar de Okô, Iroco, Okô, Louco, Tempo, né? E Mãe Euá, Santa Luzia, dia 17 de dezembro é dia de São Lázaro, então dia de Omulu também, né? E depois entramos na semana do nascimento de Menino Jesus, né? Menino Jesus de Praga, nosso pai Oxaguian, então, que possa nos abençoar e trazer uma vida doce para todos. Grupo Yonaruê, Federação Icaraí e ONG Caio, só dia 9 de janeiro. Para os filhos e os que estão ouvindo o programa, 4 de janeiro, nossa reunião geral. Informações 5058-7110, Loja de Artigos Religiosos, Reino das Pérolas. Muito agradecida. Odoiá Iemanjá. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Conhecimento Superior, com Mãe Márcia Pinho de Iemanjá. Oferecimento Vimase Multimarcas. Compra, venda, troca e financiamento de veículos. Ligue 11 3792 3111 ou 7867 5685. Federação Icaraí. Registro de templos e orientação a sacerdotes. Ligue 11 5053 5408 ou 8167 1519. No ar, programa Conhecimento Superior, com Mãe Márcia Pinho de Iemanjá.
que o vento sopra o destino pelos caminhos do mar. O pescador que conhece